Boa noite, que a graça de Jesus esteja com todos nós, amém? Boa noite a você também que nos ouve e nos vê pela internet, pelas redes sociais, que a graça de Deus e a misericórdia de Deus também alcance você onde você estiver. Que bom que você chegou à Igreja de Deus hoje. Ele com certeza tem um recado especial, uma mensagem especial para cada um de nós. E não é por acaso que você está aqui, também está nos ouvindo. Com certeza foi o Espírito Santo que te trouxe e Ele vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Apesar de estarmos em um período de férias, Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa noite. Queridos amigos, hoje Deus tem uma mensagem, um recado que toca muito em meu coração. É a história de um grande homem que foi convertido, salvo e curado por Deus. E essa experiência vai fazer parte da minha e da sua vida hoje também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. O livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Você que está nos acompanhando pela internet, se você tiver uma Bíblia ou condições de acompanhar, também abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 5, a partir do verso 1. Nós já cantamos, oramos e agora vamos para a palavra de Deus. Olho na Bíblia, vamos lá? Vamos acompanhar a leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era o quê? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Olhe bem aqui para mim. Essa é uma história impressionante. A história de um grande general do rei da Síria. Um general do exército do rei da Síria. O nome dele, como era mesmo, queridos? Naamã. Naamã, ele não era só bem conceituado pelos seus súditos. Naamã, quando vencia suas guerras, ele entrava na cidade de Damasco vitorioso. E todas as pessoas, quando ele estava entrando, prestavam continência para Naamã. Não era só por esses que Naamã era bem conceituado. Naamã era bem conceituado até mesmo pelo próprio rei da Síria. Naamã era o grande general do rei da Síria. E Naamã, eu acredito que ele com certeza tinha um bom porte físico, porque ele tinha que lutar no meio das guerras. Naamã provavelmente ele tinha uma boa casa. Naamã, eu acredito que ele tinha uma boa família. Naamã, sabe que ele era um homem poderoso e rico. Eu quero te lembrar que Naamã, ele tinha tudo para ser o homem mais feliz do mundo. Mas no entanto a Bíblia diz que este homem era infeliz, esse homem era triste, sabe por quê? Porque ele era o quê? Ele era leproso. Sabe que
Naamã, todos admiravam ele, mas Naamã se sentia angustiado. Todos admiravam a bela armadura que Naamã usava, mas só Naamã conseguia enxergar o que estava por dentro daquela armadura. Todos chamavam Naamã, por exemplo, de vitorioso, mas Naamã se sentia um derrotado. Sabe que Naamã entendia que aquela lepra estava consumindo a sua carne, a sua pele, e ele sabia que em questão de tempo, logo a sua pele e o seu corpo todo seria ali destruído por aquela doença e por aquela lepra. Há muitas pessoas hoje no mundo, na igreja, fora da igreja, que estão na mesma condição de Naamã. Eles são admirados pela sua bela armadura, quem sabe a sua posição social, o seu cargo na empresa, a sua posição na igreja, a sua bela roupa, o seu carro, a sua família, mas andam angustiados. Andam pelo mundo, quem sabe no meio da multidão, mas como se tivessem solitários como Naamã estavam. Sentindo que há uma lepra, talvez não física, mas uma lepra espiritual que tem consumido a sua vida e que sabe que é apenas uma questão de tempo para que essa lepra então possa consumir toda a sua vida. Sabe, amigos, eu me impressiono com Deus, porque Naamã era um homem que oprimia o povo de Deus, sabia? Naamã era um homem que perseguia o povo de Deus. Naamã era um homem que matava o povo de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que Naamã, ele participou ali das guerras do rei da Síria, e certa vez, o próprio rei Acabe faleceu em uma dessas guerras. A Síria estava brava com Israel, a ponto de que, logo mais, eles pegaram uma menina cativa de Israel e levaram para a Síria como escrava. Deus se preocupou com Naamã. Apesar de perseguir o povo de Deus, Deus não se esqueceu de Naamã. Você pode dizer amém por isso? Deus se preocupou com Naamã. Agora, se Deus se preocupa com Naamã, se Deus se interessa por Naamã, eu queria te perguntar nessa noite, será que Deus também não se interessa por mim, por você? Sim ou não? Com certeza. Deus está preocupado com cada um de nós. Talvez você esteja na mesma condição em que Naamã, mas eu quero te lembrar que se você está aqui nessa noite, amigo, amiga, é porque Deus se preocupa e se interessa por você. Deus não se esqueceu de você. E assim como Ele cuidou, assim como Ele curou, assim como Ele limpou Naamã, Ele também está disposto a operar o mesmo milagre na minha e na sua vida também. A história continua. Diz que Naamã, quando estava naquela situação, aquela garota estava dentro da casa de Naamã. E quando ela sabe do caso de Naamã, essa garota tem uma ideia. Sabe qual a ideia que ela teve? Ela estava longe de tudo. Longe da família, longe dos amigos, longe da igreja, longe da Bíblia, longe de tudo aquilo que ela gostava. Mas ela não estava longe de Deus. E aquela garota então tem uma seguinte ideia. Ela disse: se esse homem for até o profeta em Israel, for até o rei em Israel, esse homem então vai encontrar a grande cura que ele procura. Ela conversou com a esposa de Naamã, a esposa de Naamã conversou com o rei da Síria, e o rei da Síria então disse: vamos escrever uma carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel receba Naamã, então envie o profeta e possa então dar a cura para Naamã. Há uma coisa que me impressiona na vida dessa garota. O que fez o grande general Naamã, o homem mais poderoso do exército do rei da Síria, o que fez Naamã dar ouvidos àquela garota? Você já imaginou se hoje o grande general do poderoso exército dos Estados Unidos tivesse que tomar uma decisão que abrangesse o mundo todo, e ao invés de procurar os grandes governantes, os grandes presidentes, ele procurasse então uma pequena garota de 8 a 10 anos e dissesse para ela: o que temos que fazer? Qual a decisão que temos que tomar? Dificilmente um grande general faria isso,
ele iria procurar homens poderosos e grandes. Mas Naamã deu ouvidos a uma pequena garota. Ela tinha de 8 a 10 anos de idade. Eu fico me perguntando, o que fez um homem que estava acostumado a dar ordens, agora receber ordens? E não de um superior, mas de uma pequena garota. Eu encontrei 3 razões que elas vão mexer conosco, sabia? 3 razões que vão mexer comigo e com você, que fizeram Naamã dar ouvidos àquela garota. Sabe qual é a primeira coisa? Eu vi que essa garota, ela tinha uma experiência pessoal com Deus. Essa garota, ela não falava de algo que ela desconhecia. Essa garota, ela, pelo contrário, ela falava de algo que ela vivia. O mundo está cansado de gente que apenas parece, gente de fachada. O mundo está precisando de gente que não apenas pareça, mas possa o que, amigos? Ser. Possa ser de verdade. Essa garota conseguiu impressionar Naamã pela autoridade naquilo que ela falava. Ela tinha uma experiência com Deus, de intimidade com Deus. Ela apenas não vinha na igreja quarta, sábado, domingo, como um ritual ou uma tradição. Não, essa garota realmente vivia aquilo que ela acreditava, aquilo que ela pregava. E quando ela falava, as palavras dela vinham com autoridade. Por isso, quando Naamã ouve ela falar, ele entende que é Deus que está falando com ele. Primeira lição que a gente aprende dessa garota: experiência com Deus. Sabe o que é interessante? É que ela estava longe da família, ela estava longe da Bíblia, do inário, da igreja, longe de tudo, mas não longe de quem? De Deus. Não longe de Deus. Há uma segunda razão que eu vejo que Naamã ouviu essa garota, sabe qual é? Pelo fato dela estar ligada a Deus, pelo fato dela ter uma experiência com Deus, essa garota era altamente usada pelo Espírito Santo, altamente influenciada pelo Espírito Santo, para compreender as necessidades das pessoas. Quando você está ligado a Deus, o Espírito Santo enche você, o Espírito Santo toma posse da sua vida, e você passa a compreender melhor as necessidades das pessoas. Foi por isso que essa garota, ela poderia ter dito em seu coração, em sua mente: esse homem me tirou da minha terra, esse homem, sabe, me trouxe como escrava, ele me tirou da minha família, ele me tirou das coisas que eu mais amava e gostava. Ele agora que se vire com a lepra dele, ele agora que possa sofrer as consequências da lepra dele. Ela poderia ter pago o mal com o quê? Com o mal. Poderia ter feito isso, mas quem está ligado a Deus e quem tem o Espírito Santo não paga o mal com o mal, não prejudica e não pisa nas pessoas. Essa garota, ao invés disso, ela ajudou Naamã, ela amou Naamã. E aqui vem a terceira razão: por estar ligada a Deus, por ali ter o Espírito Santo em seu coração, essa garota tem a terceira característica que toca na vida de Naamã. Sabe o que é? É amor. Amor. A Bíblia até diz que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. De quase todos. Essa garota tinha amor. Não um amor de fachada. Não um amor, faz aqui que eu te dou. Não. Era um amor incondicional. A ponto de não apontar os erros de Naamã. Não dizer para Naamã: olha, você está sofrendo, é por causa dos seus pecados, é por causa das suas perseguições. Sabe, amigos, quem está em pecado ou quem está em erro, não precisa que outra pessoa vá lá e aponte seus erros ou pise nela, ela já sabe que está daquela forma. As pessoas precisam ser amadas. O mundo está carente de gente que ame as pessoas. Essa garota toca no coração de Naamã, porque ela tinha amor, amor no coração. Sabe, quando formos constrangidos pelo sangue de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, é que outros vão perceber que existe poder em nossas palavras. Perceba a ligação, ligada a Deus, influenciada por quem? Pelo Espírito Santo.
E de forma assim, ela tinha o que no coração, amigos? Amor. Amor. Quem é o amor? Digam para mim, quem é? É Deus. Só quando você está ligado a Deus, é que você vai amar de verdade. É que você vai compreender as necessidades das pessoas. E quando Naamã, então, vê tudo isso na vida daquela garota, ele ouve a garota. Ele se impressiona com aquilo que ela fala. E Naamã vai então. Naamã pega a carta do rei e vai até o rei da Síria. Naamã levou várias coisas. Ele levou prata, ele levou ouro, ele levou vestes preciosas. Mas o maior bem que Naamã estava levando era a sua fé. Era a fé que ele tinha. Naamã não poderia pagar. Não tem como você pagar as bênçãos de Deus. Não tem como você pagar a salvação, por mais que você queira. Deus apenas pede para que você tenha fé. Amigo, você pode perder tudo na vida, mas nunca perca a sua fé. Se você perde a sua fé, você perde tudo na vida. Naamã, ele foi com fé. Sabe, queria perguntar para você, você é inteligente? Diga para mim, Naamã foi até o rei de Israel. O rei de Israel foi colocado por quem em Israel para governar o povo de Israel? Digam para mim, por quem? Por quem? Por Deus, sim ou não? Agora você já aprendeu, então pode falar para mim, por quem que ele foi colocado? Por Deus. Se ele foi colocado por Deus em Israel, e agora vem um homem do exército inimigo, para buscar ajuda, o que o homem de Deus deveria fazer para aquele que estava buscando ajuda? Hein? Ajudar, sim ou não? Mas quando o rei da Síria, de Israel, recebe Naamã, sabe o que acontece? Ele rasga as suas vestes. Eu imagino que ele não rasgou a carta só para não causar muita impressão. Ele rasga as suas vestes e diz assim: por acaso sou eu Deus para curar, para ajudar esse homem? Fique ligado, esse homem está procurando alguma coisa para romper e para prejudicar o nosso reino. Sabe que o rei de Israel, ele estava com uma visão tacanha, mesquinha. O rei de Israel não ajudou Naamã, sabe por quê? Porque ele estava preocupado apenas com quem? Consigo mesmo. Apenas preocupado com os seus interesses. Apenas preocupado com o que ele poderia ganhar ou perder. Já percebeu muitas vezes que a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas, porque a gente vive uma vida frenética, uma vida na correria, e estamos apenas preocupados com os nossos, o quê? Interesses. Com o que vamos ganhar. E quando ajudamos as pessoas, ainda nos preocupamos se vamos perder alguma coisa, ou se vamos nos beneficiar com alguma coisa. Aquele rei, como diz uma expressão bem popular por aí, ele estava fora da casinha. Ele não sabia o que estava fazendo. Interessante que eu quero te lembrar algo. O rei estava dentro da igreja. O rei estava colocado por Deus dentro da igreja para ajudar, mas ele não ajudou. Agora, olhe comigo. O rei dentro da igreja está longe de Deus, mas a menina fora da igreja está o quê? Perto de Deus. Você não acha interessante isso? O rei dentro da igreja, longe de Deus. A menina fora da igreja, perto de Deus. Há uma lição interessante aqui, sabe qual é? É que o que te torna cristão verdadeiro, o que te torna um cristão digno, leal, não é o fato de você estar dentro do quê? Da igreja. Não dependa de um culto de quarta, domingo, sábado, para você então ter um grande milagre e se tornar um cristão. Não. O que vai te tornar um cristão verdadeiro é a sua vida íntima com Deus. É a sua ligação íntima com Deus. É lógico que temos que filtrar o que estamos falando. Não quer dizer que você não deva vir à igreja. Não é isso. A igreja tem o seu papel. A igreja, ela tem a sua direção por Deus. Faz parte do processo de salvação virmos, adorarmos a Deus na igreja.
Mas não é o fato de estarmos aqui que nos torna cristãos. Aquela garota longe da igreja, longe da Bíblia, porque não tinha condições. Mesmo assim, ela estava ligada a Deus. E o homem dentro da igreja, estava perdido, estava longe de Deus. Será que eu estou falando para alguém hoje aqui? Será que é para você que eu estou falando, que está aqui dentro da igreja, mas está perdido, está leproso, está longe de Deus? Sabe, amigo, hoje Deus está querendo que eu e você tenhamos uma mesma experiência que aquela garota teve. A experiência de estar ligados, ser influenciados pelo Espírito Santo e também ter o amor no coração. Quando o rei tem essa atitude, sabe o que aconteceu? Bem ali próximo, tinha um homem, ele era um profeta. E ele estava, a gente usa uma expressão diferente assim, você já ouviu essa expressão? Ele estava de bituca, já ouviram essa expressão? Estava ali vendo de longe aquela conversa, e aquele homem chamado Eliseu, ele disse assim: eu acho que esse rei está meio louco da cabeça, ele não sabe o que está falando. Esse rei, ele está, agindo de forma errada. E quando Eliseu ouve o rei e vê o rei tomando aquela atitude, sabe o que Eliseu faz? Eliseu diz assim, deixa ouvir a mim e saberás que há um profeta em Israel. Olha só, Eliseu não está preocupado consigo, Eliseu não vai para a igreja preocupado com o que ele vai ganhar, se quem sabe a mensagem vai ser boa, a música vai ser boa, se o banco vai ser bom. Eliseu não está preocupado com as bênçãos que ele vai receber, Eliseu está preocupado em ser uma bênção. Ele entende o que Deus disse para Abraão: Abraão, você não apenas terá uma bênção, mas você deve ser uma o quê? Bênção. Se tu uma bênção. E quando Eliseu ouve aquilo, Eliseu diz: deixa ouvir a mim. Sabe que na linguagem original, no hebraico, está assim: deixa ouvir a mim e saberás que há o quê? Um Deus. Há um Deus em Israel. Há um Deus que pode curar o seu casamento. Há um Deus que pode curar o seu câncer. Há um Deus que pode, preencher o vazio do seu coração. Há um Deus que pode te ajudar quando você fica tomando remédios para dormir e não tem paz na vida. Há um Deus que pode trazer o seu filho novamente para os caminhos de Deus. Há um Deus poderoso que tem poder de abrir o mar, de curar, salvar. É isso que Eliseu estava dizendo. Há um Deus. E nessa noite eu estou dizendo, há um Deus, e Ele está aqui nessa noite, e Ele pode te ajudar, amém? Ele tem esse poder. Eu não sei qual é a lepra que você tem hoje. Eu não sei qual é a lepra que está consumindo o seu casamento, a sua família, o seu coração. Mas eu conheço um Deus que pode te ajudar. E quando isto aconteceu, Naamã então vai até Eliseu. Eliseu envia um servo para Naamã e diga assim para Naamã. Eliseu falou para o servo: fale para esse homem que se ele quiser ser curado, esse homem deve ir até o rio Jordão em Israel. E esse homem deve se banhar no rio Jordão 7 vezes. E quando ele se banhar 7 vezes no rio Jordão, este homem, ele será curado. Este homem ficará limpo da sua lepra. Quando Naamã ouve isso, Naamã fica impressionado. Porque Naamã estava acostumado com obras grandes e magníficas. Naamã estava acostumado com coisas extraordinárias, com feitos extraordinários. E quando ele ouve algo tão simples, que é apenas se banhar, Naamã fica indignado. Ele age como uma criança birrenta, uma criança mimada, e ele não se conforma com aquela ordem. Você pode acompanhar comigo? No verso 12, olha o que diz. 2 Reis, capítulo 5, verso 12, fala assim, olha a reação de Naamã. Verso 12.
Não são porventura Abne e Farfa, rios de Damasco, ali de Israel, não poderia eu de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e foi com o que, amigos? Indignação. Sabe que Naamã, quando ele age dessa forma, ele estava esperando reverência. Ele até usa a expressão assim: eu esperava que alguém iria colocar a mão sobre mim, iria começar a falar várias coisas, ou quem sabe até falar em línguas, começaria a se mover, e algo grande e extraordinário iria acontecer. Se fosse hoje em dia, Naamã poderia dizer: eu esperava que alguém iria pedir para eu colocar, quem sabe, um copo em cima da televisão, ou atrás da porta, me dar um lenço abençoado, algo fantástico, então iria acontecer o milagre. Naamã não estava entendendo aonde estava a cura. Estava esperando algo grande. Nós sempre esperamos grandes milagres, né? Nós sempre achamos que talvez Deus precise operar uma grande obra para que então nós possamos ser curados. Não é assim que Deus age. Você se lembra de Elias? Diz que passou um grande vento forte. Deus estava ali? Não. Depois veio um terremoto. Deus estava no terremoto? Também não. Veio fogo. Deus estava? Não. Mas veio uma brisa suave. Deus estava ali? Sim ou não? Deus estava ali. Deus age também nas coisas pequenas e nos pequenos detalhes. As maiores obras de Deus são feitas, sabe aonde? No silêncio do nosso coração. Na vida íntima que temos ajoelhados com Deus em casa, é ali que Ele opera os grandes milagres. Há pessoas que estão esperando um grande pregador vir, quem sabe um grande cantor, um grande quarteto, um evento extraordinário para que Deus então opere um milagre na sua vida. Não, Deus pode operar o grande milagre que você tanto almeja na sua vida íntima com Ele. Naamã, ele fica indignado e diz assim: não são porventura os rios de Abne e Farfa melhores do que os rios de Israel, o rio Jordão? Não poderia eu me banhar lá em Damasco nesses rios e ficaria limpo? Eu não sei se você está percebendo o que Naamã está fazendo. Naamã, ele está querendo dar um jeitinho com Deus. Ele está querendo que Deus se adapte a ele, e não ele se adaptar a Deus. Naamã estava querendo conduzir a cura dele. E às vezes a gente tem batido a cabeça todos os dias, sabia? A gente tem caído nos mesmos erros todos os dias, sabe por quê? Porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. A gente quer que o nosso coração e os desejos do nosso coração prevaleçam. A Bíblia diz assim, que os caminhos do homem podem parecer belos, mas o final dele é o que, amigos? É a morte. Nessa noite eu quero levar você e a mim a entender que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Deus tem um atributo que ninguém mais no mundo tem. Sabe qual é esse atributo? Deus é onisciente. Ele conhece o fim desde o que, amigos? Desde o início. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sei o que é melhor para a sua vida, amém? Eu sei o que é melhor para a sua vida. Naamã estava querendo fazer de Deus um joguete nas suas mãos, onde ele poderia levar Deus para onde ele quisesse, e era Deus que deveria agir conforme ele queria. Sabe que tem muitas religiões hoje no mundo. Há aproximadamente mais de 42 mil denominações no mundo hoje. 42 mil denominações. E uma das razões que existe tantas denominações, sabe o que é? É porque as pessoas querem adaptar a Bíblia conforme a vida delas. Não a vida delas se adaptarem conforme que a Bíblia diz que deve ser feito. Devemos nos humilhar.
Naquela tarde, Naamã precisava se humilhar. Ele precisava se render. Ele precisava, entender que a vontade de Cristo era a melhor. E quando Naamã, ele ouve isso, ele começa a ir indignado. E ele começa a dizer: eu preferia estar nos rios de Abna e Farfa. Eu vou te lembrar algo, amigo. Naamã poderia ter ido para Damasco. Realmente, Abna e Farfa eram muito mais limpos do que o Rio Jordão. A água era muito mais clarinha do que o Rio Jordão. Ele poderia ter se banhado 1, 2, 10 mil vezes. Mas eu te pergunto nessa noite, ele seria curado, sim ou não? Não, ele não seria. Deus pediu em que rio? Digam para mim, em que rio? Jordão, e quantas vezes? 7 vezes. Há pessoas que estão querendo se banhar em Abna e Farfa. Elas vão e se banham. Sabe o que é Abna e Farfa hoje? É a nossa vontade. E acham que vão encontrar cura, quem sabe em uma noite de prazer, no sexo antes do casamento. Acham que vão encontrar cura na desobediência à lei de Deus. Deus diz sábado, mas eu digo não, eu gosto do domingo, então vou guardar o domingo. Deus disse não vá, mas eu gosto daquele lugar e vou. Deus disse não coma este alimento, mas eu digo eu gosto tanto desse, só esse aqui eu vou comer, o resto eu obedeço. Há pessoas que estão tentando se banhar nos rios de Abna e Farfa, mas cada vez que se banham, nunca encontram água verdadeira, água da vida. Parece que a sede vai aumentando, e nunca são saciados. Sabe por quê, amigo? Só existe água verdadeira, na verdadeira fonte, que é Cristo Jesus. Amém? É só ali que você encontra cura. Você pode desfrutar de todos os rios que o mundo apresenta. Eu nunca encontrei alguém que desfruta de Abna e Farfa e realmente é saciado. Nunca encontrei. Porque a Bíblia diz que só no Rio Jordão, é lógico que estamos fazendo aqui uma paráfrase, só no Rio Jordão existe verdadeira cura. Sabe onde tem cura? É na vontade de Deus. Naamã precisava aprender aquilo. Naamã começa a ir indignado. Ele começa a ir embora, sabia? E quando ele está indo embora, algo acontece. Alguns amigos de Naamã, servos de Naamã, eles começam a ir atrás de Naamã. E quando eles estão indo atrás de Naamã, eles chegam até Naamã e dizem assim: Naamã, é o seguinte, se esse homem tivesse te pedido algo tão difícil, a gente até entenderia que não teria como fazer, mas ele te pediu algo simples, porque a salvação é simples, sabia? O cristianismo é simples, mas às vezes a gente, com a nossa vontade, quer dificultar. Se ele tivesse te pedido algo difícil, a gente entenderia. Mas Naamã, se banhe 7 vezes, vai no rio e você vai ser curado. Sabe que esses servos de Naamã, eles representam a sua esposa que está dizendo: querido esposo, vai para a igreja, se entrega a Deus, se batize, abandone os vícios, leve a nossa família para o céu. Mas você está com o coração duro. Esses amigos de Naamã representam seus amigos que dizem para você: olha, vamos em um programa da igreja, vamos ouvir aquela mensagem, aquela música. Os rios de Abna e Farfa não podem te saciar, mas você insiste em buscar os rios que o mundo apresenta. Esses amigos representam o seu esposo que há anos está te chamando. Representam a mensagem que Deus tem para você nessa noite, dizendo: pare de buscar se saciar nas coisas do mundo. Lá não tem verdadeira água. Incrível que Naamã, pela segunda vez, ele aceita o apelo. Aceitou o apelo da garota e agora aceita o apelo daqueles homens.
Naamã teve que dar o braço a torcer. Ele teve que entender que ele não passava de um pobre ser humano, pecador, finito, e que a vontade de Deus era melhor. Eu acredito que eu estou falando para alguém aqui nessa noite assim, que precisa hoje dar o braço a torcer. Precisa permitir que Deus amoleça o seu coração, para que você entenda que só tem verdadeira felicidade e cura na vontade de Deus, no caminho de Deus. Naamã se rende, sabia? O grande general, o chefe da empresa, aquele que tinha o cargo poderoso, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa, a melhor condição, tem que se humilhar. Porque a Bíblia diz que aquele que se honrar será o quê? Humilhado. Mas aquele que se humilhar será o quê? Honrado, exaltado. E naquela tarde, Naamã, o grande, teve que se humilhar. Ele foi, pela fé, ele foi até o Rio Jordão, onde Deus pedira. Eu queria te levar a entender aqui nessa noite, se Deus chegasse para você hoje e dissesse: você quer ser curado? Quantos aqui querem ser curados? Posso ver as mãos? Amém. Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter a paz, a alegria de servir a Deus de verdade? Bom, se você quer o grande milagre da sua vida, muito bem, é a proposta que Deus está te fazendo, hein? Olha só, Ele diz assim para você: eu vou te dar um jatinho, e eu vou pagar tudo para você, o jatinho, vou pagar o hotel, vou pagar as despesas, mas você tem que fazer algo. Você vai até o jatinho, lá haverá um piloto especial para você, e ele vai te levar até São Paulo. E lá em São Paulo, você vai ter algumas escolhas. Você pode até escolher entre o rio Pinheiros e Tietê. Já ouviram falar nesses rios? Sim? São rios bem limpinhos, certo? E Deus diz: pode escolher Pinheiros ou Tietê. E você, para encontrar a sua cura, vá e se banhe 7 vezes em um desses rios, e você vai ser curado. Quem iria? Só pela graça, né? Quem iria? Naamã estava entendendo que a cura, estava achando que a cura estava onde? Digam para mim. Na água. Mas a cura não estava na água. A cura estava numa palavrinha. Sabe qual é essa palavrinha? Obediência. Enquanto eu e você não aprendermos a obedecer a Deus, vamos continuar batendo e batendo a cabeça, vamos continuar nos mesmos erros, e a vida nunca vai ser feliz, porque só existe felicidade e cura na obediência a Deus. E eu não estou falando aqui de salvação pelas obras, meritocracia, não é isso. É aprender a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. O caminho de Deus é melhor para a nossa vida. Ele vai e se banha uma vez, volta e a pele está a mesma coisa. Se banha a segunda vez, volta, a mesma coisa. Terceira vez, mesma coisa, nada muda. E alguns pensamentos podem ter vindo na sua cabeça. Para com isso, Naamã. O que você, um grande general, está fazendo e se humilhando aqui? Você não percebe que a sua condição é essa e não vai mudar? O seu pecado, o seu caráter, a sua família, o seu casamento é assim? Não vai mudar. Mas para cada investida do inimigo, o Espírito Santo continuava. Porque Deus ordenou 7 vezes. Ele mergulha a 4ª vez. Sai da água? Nada. 5ª vez? Nada. Será que compensou Naamã se batizar? Compensou devolver o dízimo? Compensou vir à igreja? Compensou ser fiel? Para com isso, Naamã. Não tem cura para você. Mergulha a 6ª vez. Nada. Mas diga para mim, amigos, Deus disse quantas? 7. Obediência. Diz que ele então, pela fé, mergulha a 7ª vez. Ei, amigão,
Não estou falando de uma parábola, viu? Não é algo que pode ter acontecido. É algo que o quê? Aconteceu. Ele mergulha a 7ª vez, e quando ele mergulha, ele sai da água, e diz que a pele dele era como de uma, o quê? Criança, um menino, uma pele rosada. Amém? Que amém frouxo. Amém? Naamã está curado. Naamã está salvo. Sabe que tem uma coisa? Ele estava buscando a cura física, mas Deus deu uma cura maior. E aqui entra um verso poderoso que eu gosto da palavra de Deus. Sabe qual é? Efésios capítulo 3, verso 20. Tudo quanto pedires a Deus, ou pensares, Deus te dará infinitamente mais, segundo o poder dele que opera em vós. Amém? Se você andar na vontade de Deus, se você andar em obediência a Deus, em fidelidade a Deus, amigo, você pode pedir ou pensar algo, e Deus vai te dar infinitamente mais. Glória a Deus por isso, amém? Será que nessa noite tem alguém aqui que precisa ser curado? Tem um marido aqui que tem que ser curado? Uma esposa, um filho? Alguém que está com o coração machucado hoje? Alguém que tem que voltar para os caminhos de Deus? E você sabe que a sua lepra está te consumindo? E é questão de tempo para que toda a sua vida seja consumida. O Mateus vai cantar e tocar agora. Enquanto ele estiver cantando e tocando, olhe bem aqui nos meus olhos, olha aqui. Eu vou te fazer um apelo. Eu não tenho medo de fazer apelo, sabia? Porque o diabo ele apela todo dia para você desistir, se afastar, para você continuar doente como está. Mas nessa noite, o Deus dos céus, Ele está aqui, e Ele vai te dar a cura, cura de graça, amém? E quero te lembrar algo, que a maior cura não é um cego ver, não é um coxo andar, não é um surdo ouvir. A maior cura que Deus pode operar, é tirar esse coração podre, miserável, que só pensa em fazer a nossa vontade, e colocar o coração dele em nós. Não foi isso que Davi disse? Ele trai a esposa, ele mata o marido da mulher com quem ele tinha traído, ele mente para o profeta Natã, e ele está entendendo que a vontade dele não é a melhor. Ele diz: Senhor, dá-me um novo o quê? Coração. Tira esse coração. Esse é o maior milagre que Deus pode operar. Se o câncer não for curado, se a pessoa não voltar da morte, se a saudade ainda continuar, se as suas feridas físicas continuarem, lembre-se que se você tiver paz com Deus, você já estará curado. Amém? Ele vai cantar e tocar. Enquanto ele estiver cantando e tocando, se você quer ser curado, em nome de Jesus, eu vou te chamar aqui à frente, e você vai pedir: Senhor, dá-me um novo coração. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra. E a partir de hoje, quero ser obediente. Quero ser fiel ao Senhor. Quero cumprir a Tua vontade, custe o que custar. Estou te esperando. Não há nada que me pode separar do grande amor de Deus. Não é o medo de sofrer, por fraco me sentir toda vez que o pecado conseguir me derrubar. Nem mesmo que eu me esqueça de clamar, ou me envergonhe de sua face, eu sei que espera ouvir meu canto. Eu confio em Ti. Você confia em de Deus? todo coração,
ao repousar de todo o coração. à sombra de tuas asas, faz-me entender. Senhor, nos ajude a entender Podes me abençoar que o Senhor pode abençoar, limpar. ao confiar em ti. Basta confiar, obedecer. Quando você confia, Deus cura você, Deus limpa você. Se você está buscando essa cura há tanto tempo, vem aqui. Deus quer que você tome essa decisão nessa noite. E mesmo que eu me esqueça de orar, em meio à minha dor e pranto, o seu ouvido está atento. Eu confio em ti. Os ouvidos de Deus estão abertos para você hoje. Ao repousar à sombra de tuas asas, faz-me entender. Entender que a vontade de Deus é a melhor. Ao confiar em ti. Louvado seja Deus. Faz-me entender que podes me abençoar ao confiar em ti. Glória a Deus por isso. Lembre-se que nunca ninguém se arrepende por confiar em Deus. Nunca ninguém se arrepende por obedecer a Deus. Nessa noite você vai ser curado pela graça de Cristo, amém? Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, louvado seja o Senhor, porque neste domingo viemos à Tua casa. Hoje é dia 15 de julho de 2018. Nessa noite, vamos sair daqui lembrando do que éramos, mas do que a partir de hoje vamos ser em Cristo Jesus. Está vendo este homem, esta mulher, esta pessoa que está nos ouvindo e vendo pela internet? Quanta gente está ferida nesse mundo. Quanta gente carrega uma lepra dentro do coração. Quem sabe é a lepra do adultério, da pornografia, da mentira, a lepra de um casamento destruído. Quem sabe é a lepra de um filho que está longe dos teus caminhos. Mas nessa noite a gente entendeu, há um Deus no céu, que está com os ouvidos bem abertos, pronto a nos ajudar. E se confiarmos plenamente, obedecermos as suas instruções, Deus não vai nos desamparar. Deus vai nos curar. E nesta noite, mesmo que talvez a grande cura que buscávamos não seja realizada, opere a grande cura que o Senhor quer operar, que é mudar o nosso coração, transformar nossa vida e nos ajudar a seguir ao Senhor, custe o que custar, porque compensa ser fiel a Deus. Que nesta noite saiamos daqui confiantes do perdão dos nossos pecados, de uma vida limpa e purificada em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Feliz semana. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó: compensa confiar, e você está perdoado em nome de Jesus.